Sejam bem-vindos mais uma vez, vamos dar início à nossa aula de contabilidade. Hoje nós falaremos sobre critério de avaliação do ativo, tá? A partir de agora, a gente já viu muitos aspectos iniciais da disciplina, já vimos razonetes, conceitos, lançamentos, balanço, o que é ativo, o que é passivo, o que é PL, já vimos como classificar as contas. A partir de agora, a gente vai ver como classificar essas contas. Como que a gente faz para classificar um ativo? Quando um ativo, ele é comprado, ele fica no balanço pelo mesmo valor para sempre? Ele pode sofrer uma variação? Ele pode sofrer mais de um tipo de variação? Então a gente vai estudar tudo isso. E esses pontos, eles são muito cobrados em prova, por quê? Porque você tem um mix de um assunto, que é a Lei 6.404, pronunciamentos contábeis, você tem um mix que envolve balanços patrimoniais, e você tem uma série de conteúdos que convergem para esse assunto, que é o critério de avaliação do ativo. Então, fiquem muito ligados a esses pontos e prestem bastante atenção em tudo que nós iremos falar hoje. Então, peguem os neurônios e extraiam o máximo que puder deles, beleza? Primeira coisa, então, nós vamos falar sobre critérios de avaliação do ativo e passivo, mas o primeiro ponto que você tem que saber não está lá na Lei 6.404, tá? Existiam dois princípios contábeis que eram muito ligados ao critério de avaliação do ativo, ao critério de avaliação do passivo. Só que a Resolução 750/93, que tratava dos princípios contábeis, ela foi revogada. Ela foi revogada, mas não significa que os princípios deixaram de existir. O que acontece é que agora, esses princípios que estavam previstos nessa Resolução 750, eles também estão previstos dentro do CPC 00. E o CPC 00 é a estrutura conceitual básica da contabilidade. Então, Gabriel, por que você está falando isso? Porque, basicamente, os dois princípios que estavam ligados à avaliação de ativos e passivos era o princípio do registro pelo valor original, tá? O princípio do registro pelo valor original e o princípio da continuidade. Eles estão previstos dentro do CPC 00. O CPC 00, ele fala o seguinte, ele chega lá e fala, olha só, item 4.55, um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus, em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Então vejam só, um artigo que é muito importante que vocês leiam da Lei 6.404 e você tem que decorar para a sua prova é o artigo 183. O artigo 183. Então você tem que decorar o artigo 183. Por quê? O artigo 183 é o artigo da Lei 6.404 que trata do critério de avaliação do ativo. O artigo 184 é o artigo da Lei 6.404 que trata do critério de avaliação do passivo. Então, esses dois artigos, eles falam o seguinte, falam, por exemplo, os instrumentos financeiros destinados à negociação imediata disponíveis para a futura são avaliados ao valor justo. A Lei 6.404, no artigo 183, fala assim, o ativo imobilizado é classificado, avaliado pelo custo de aquisição. Aí vem o CPC 27 e fala, olha, o ativo imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição, etc, etc, etc. Então, o que acontece? A lei, ela estabelece uma diretriz. E os pronunciamentos contábeis, eles vêm para complementar esse aspecto. Eles vêm para poder especificar melhor como que a gente tem que fazer, como que a gente tem que avaliar. Então, a Lei 6.404, ela vai falar, olha, ela só traz em uma linha, como que você avalia isso, aquilo, aquilo e aquilo. Já os pronunciamentos, não. Os pronunciamentos técnicos, eles são bem mais específicos. Eles são bem mais específicos. Então, nos pronunciamentos contábeis, você vai encontrar, primeiro, tá? O reconhecimento. Olha só, grave essas duas palavras. Toda vez que você for estudar critérios de avaliação do ativo e do passivo em um pronunciamento, vai ter um tópico que vai ser chamado de reconhecimento inicial. Toda vez que você pegar um pronunciamento contábil e você olhar lá nesse CPC,
vai ter um tópico que vai ser chamado reconhecimento inicial. Então vai ter lá, por exemplo, o estoque que está no CPC 16, o CPC 16 chega e fala: os estoques são avaliados inicialmente ao custo. Isso é o reconhecimento inicial. É quando aquele item do ativo ele ainda não faz parte do balanço e você passa a adquiri-lo. Você compra, você faz uma permuta ou qualquer coisa. Quando ele vem para o seu balanço, isso é chamado de reconhecimento inicial. É dessa maneira que está nos pronunciamentos contábeis. E depois de um tempo, por exemplo, o imobilizado ele pode sofrer desgaste, pode acontecer uma série de coisas, e aí o pronunciamento prevê essa hipótese. E como que isso vai estar lá nos pronunciamentos contábeis? Vai estar o seguinte: mensuração subsequente. Mensuração. Eu não sei se vocês já sabiam esse detalhe. Já sabiam? Sim ou não? Gosto quando vocês participam. Então, olha só. Reconhecimento inicial é quando aquele item não está integrado ao patrimônio. E mensuração subsequente é quando ele já está reconhecido e ele tem a sua variação de valor. E, Gabriel, por que você está falando isso para mim? Por que você está me explicando esse ponto? Basicamente é o seguinte: porque praticamente todos os itens do ativo, eles têm o seu reconhecimento inicial pelo chamado custo histórico. Então, basicamente, quando cai lá, o ativo intangível é mensurado inicialmente ao custo. Você vai lembrar, opa, reconhecimento inicial. Isso vai estar lá no pronunciamento contábil. Pode procurar em quase todos os CPCs. Inicialmente ao custo. Então, praticamente todos os itens do ativo, eles são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição. E isso na contabilidade, nos princípios que nós tínhamos que foram revogados, esse princípio era chamado de quê? Princípio do registro pelo valor original. Princípio do registro pelo valor original. Vejam, princípio do registro pelo valor original. Isso aqui cai tanto na prova de auditor da Receita Federal, como para analista, como para qualquer concurso que você vai fazer que envolva contabilidade. Beleza? Então, registro pelo valor original. Inicialmente, você vai registrar pelo custo histórico. Vejam. Isso aqui é o que está no CPC 00. Só que o próprio CPC 00, ele chega e ele fala o seguinte, ele fala, olha só, cara, eu sou o CPC 00, eu sou a estrutura conceitual básica da contabilidade, mas eu não sou uma norma. O próprio CPC 00 fala, olha, eu não sou uma norma. Só que é o que eu estou falando para vocês. Basicamente, todos os pronunciamentos contábeis estabelecem que o reconhecimento inicial é pelo custo histórico. O que é o custo histórico, pessoal? O custo histórico é o seguinte, veja o que diz. Custo histórico. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa, ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas circunstâncias, como por exemplo o imposto de renda, pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, que espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das obrigações. Então vejam só, o que você tem que saber? É o que eu estou falando. Isso aqui está previsto no CPC 00. Só que o próprio CPC 00, ele fala que ele não é uma norma, ele não define diretrizes para cada caso. Então o que vai tratar do custo histórico? Vai ser o CPC 16, vai ser o CPC 04, vai ser o CPC 27, vai ser o CPC 28, vai ser o CPC... Vai ser todos os CPCs. Vão ser todos os CPCs, porque o CPC 00 ele só fala, olha, veja como que ele não é uma norma. Ele só dá diretrizes. Ele só fala o seguinte, um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus, em variadas combinações. Ele fala, olha, você pode usar o custo histórico,
Mas ele não define quem tem que usar o custo histórico. Ele fala que você pode. E o que é o custo histórico? Custo histórico é o quê? Por exemplo, para os ativos, são os valores registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes caixa, ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Então, se você comprou uma mercadoria, por exemplo, você comprou uma mercadoria e você pagou R$10.000, esse é o valor pago. Esse é o chamado custo histórico. Esse é o valor original. Esse é o valor pelo qual a sua mercadoria vai ser registrada inicialmente no ativo. Então, pessoal, custo histórico é isso. Custo histórico é isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Então, vejam, no caso do ativo é o valor que você pagou ou, né, o valor justo o valor justo entregue para adquiri-lo na hora da aquisição. No caso do passivo, por exemplo, é o montante recebido em troca da obrigação. Por exemplo, você contrai um empréstimo no valor de 100.000. Esse é o custo histórico. Esse é o montante recebido em troca da obrigação. Esse montante que você vai ter que pagar o valor do principal. Então, esse aqui é o custo histórico. Não estamos falando, por exemplo, dos juros. Então, gravem. Inicialmente, os elementos do ativo, em regra, eles são registrados ao custo. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Tá bom? Só que, uma vez que você, por exemplo, comprou uma máquina pelo valor de R$100.000. Essa máquina vai ser utilizada na produção. Só que, pessoal, essa aula de hoje é importante, concentrem-se. Só que essa máquina você vai começar a utilizar para produzir mercadoria. Você vai começar a utilizar nas suas atividades. Ela vai sofrer desgaste. Ela vai sofrer obsolescência. Ela vai sofrer com a ação da natureza. Ela pode ter perda de valor de mercado. Então eu pergunto, a primeira regra que você estuda na matemática financeira é uma regra que é a seguinte: o dinheiro não tem valor constante no tempo, não é mesmo? Essa é a primeira regra que você estuda na matemática financeira. E na contabilidade não é diferente. Quando você registra um bem, quando você registra um direito, isso não implica dizer que ele vai ser constante ao longo do tempo. Então, por isso que existem os critérios de avaliação do ativo. Por isso que você tem que fazer, além do reconhecimento inicial, você tem que fazer a mensuração subsequente. Você tem que fazer a mensuração subsequente. E aí o próprio CPC 00 chega e diz, fala o seguinte, olha, então você tem o custo histórico. Só que além disso, você tem um outro tipo você tem variações. E aí, inicialmente, você registra o custo
E, posteriormente, você tem uma série de variações possíveis. E aí cada ativo, ele pode estar sujeito a uma ou mais tipos de variações. Por exemplo, custo corrente. Por exemplo, valor realizável. Por exemplo, valor presente. E, por exemplo, valor justo. Então vejam, inicialmente custo histórico, depois, posteriormente, um ou mais fatores do tipo custo corrente, valor realizável, valor presente, valor justo. E aí, Gabriel, por que você está falando isso? Porque cai na sua prova. Se não caísse, não passaria por esse ponto, mas cai. Então, o que é o custo corrente, que é o primeiro ponto? O custo corrente, vejam o que diz o CPC 00. Pode parecer um tanto confuso, mas eu vou explicar e vai ficar um pouco mais fácil. Custo corrente diz o seguinte: os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes de caixa ou equivalentes de caixa, não descontado, que se esperam seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês agora, mas o que você tem que saber a partir de agora é o seguinte: para cada um desses itens, nós temos um macetinho para decorar. E, se na sua prova vier pedindo esses conceitos, você vai associar o custo corrente à seguinte palavra: data do balanço ou data das demonstrações contábeis. Então, quando na sua prova aparecer data do balanço ou data das demonstrações contábeis, você vai saber que a questão está falando do custo corrente. Mas, Gabriel, o que é o custo corrente? Custo corrente basicamente é o seguinte, eu vou explicar aqui para vocês. Custo corrente. Bom, nós estamos falando do CPC 00 e vamos falar agora um pouquinho do CPC 16. O CPC 16 chega e fala o seguinte, fala, olha só, o CPC 16 trata dos estoques. Ele fala, para os seus estoques, então cada vez que você tem um estoque lá no balanço patrimonial, você tem que avaliar da seguinte maneira. Bom, quando você adquiriu, você vai avaliar pelo custo histórico. Que é aqui. Vamos supor aqui um exercício social. Você adquiriu a mercadoria aqui. Então aqui avalia pelo custo histórico. Só que lá na frente, esse aqui é o reconhecimento inicial. Só que lá na frente, você tem que fazer o que falamos, que é a mensuração subsequente.
E aí aqui na frente o CPC 16 chega e fala o seguinte, bom, no período de reporte, ou seja, na data de encerramento, você vai olhar para o custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Como assim, Gabriel? Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Funciona do seguinte modo. Se eu comprei um item aqui a 10 e lá na data do encerramento eu percebo que a minha empresa, vejam, a minha companhia especificamente, ela só vai conseguir vender esse produto por 9, tendo uma despesa de venda de 1. Então, o CPC 16 fala o seguinte, olha, custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. O valor realizável líquido, ele é o preço de venda específico para a entidade. Então a entidade vai chegar lá e vai falar o seguinte, putz, eu comprei por 10, mas aqui eu só consigo vender por 9 menos 1. Ou seja, eu tenho aqui um valor realizável líquido de 8. Então nessa hipótese, eu vou ter que fazer uma diminuição do meu custo de aquisição, porque eu não vou conseguir recuperar os 10 que eu paguei. Então é isso que o CPC 16 fala para os estoques em geral. Estão entendendo? Isso aqui é valor realizável líquido. Estão entendendo? Sim ou não? Só que o que isso tem a ver com custo corrente? Agora você imagine a seguinte situação. Você tem aqui você comprou aqui matéria-prima. Você comprou matéria-prima. Você comprou a matéria-prima aqui e você vai utilizar essa matéria-prima na produção, obviamente. Você utiliza a matéria-prima onde? Na produção. Só que quando chegar aqui na data das demonstrações contábeis, você tem que fazer uma avaliação. Você tem que pensar, bom, o CPC 16 fala custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Só que, nesse caso, tem um porém, pessoal. Nesse caso aqui tem um porém. E que porém é esse? O porém é que é o seguinte, você é uma empresa que fabrica, vamos supor, carros. E você está comprando vidros para colocar nesses carros. Quando chegar no encerramento, você é um fornecedor famoso, você é um fornecedor conceituado no mercado, você é uma grande rede de veículos, e você aqui no final, você pode chegar e falar assim, bom, esse veículo eu consigo vender ele por X. Esse veículo, ele tem uma validação no mercado que eu vou conseguir obter tanto. Só que para vidros não. Você comprou uma matéria-prima, mas você não é vendedor de vidro. Você vende carro. Você vende carro. Você não vende vidro. Então o preço que você pode chegar e falar assim, bom, eu vou conseguir um valor realizável líquido, eu vou conseguir vender esses vidros no mercado, portanto, você não vai ter uma referência que seja fidedignamente representativa. A gente sabe que as demonstrações existe uma característica qualitativa fundamental da contabilidade, que é a representação fidedigna, que eu já falei para vocês em algum momento.
E a representação fidedigna fala, a demonstração tem que ser completa, neutra e livre de erro. Só que vejam, eu não sou vendedor de vidro. Então, muitas vezes, o preço que eu posso obter por esses vidros no mercado, ele não vai ter competitividade porque não me interessa vender vidro. Então, a Lei 6.404 chega e fala o seguinte: para efeitos dos artigos 183, tal, que é o artigo que fala que o estoque ele é avaliado dessa maneira, fala o seguinte: você vai classificar, você vai avaliar as matérias-primas pelo chamado preço de reposição na data do balanço. E se eu estou falando de data do balanço, eu estou falando do quê, pessoal? Respondam enquanto eu tomo um gole d'água. Se eu estou falando de data do balanço, eu estou falando do quê? Eu estou falando de custo corrente. Custo corrente, exatamente. Então vejam, para esse caso, exemplo clássico aí numa matéria-prima, numa indústria, né? Você não é vendedor daquela matéria-prima no mercado. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar o preço de reposição. Você vai chegar lá na data do balanço, isso está lá no artigo 183, parágrafo alguma coisinha que eu esqueci de cabeça. Você vai falar o seguinte: bom, por quanto eu poderia comprar essa matéria-prima do meu fornecedor agora? Por quanto eu poderia comprar essa matéria-prima do meu fornecedor na data das demonstrações contábeis? Esse é o custo corrente. Esse é um caso de aplicação do custo corrente na contabilidade. Entenderam, pessoal? Entenderam? Então, custo corrente é isso. Você vai olhar para a expressão data do balanço, data das demonstrações contábeis. Beleza? Seguindo. Nós temos o valor realizável também. O que é o valor realizável, Gabriel? Valor realizável, vejam só. O que diz o CPC 00? Fala assim: os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Então vamos lá. Custo corrente. A palavra-chave é data do balanço. Valor realizável. A palavra-chave é o quê? Alguém arrisca? Valor realizável, a palavra-chave é venda de forma ordenada. E, Gabriel, me dá um exemplo de valor realizável? Eu acabei de dar aqui o exemplo dos estoques normais. Uma mercadoria que eu compro para revenda. Ela tem que ser avaliada dessa maneira. Primeiro, inicialmente, é o custo histórico e depois pelo custo ou valor realizável líquido dos dois ou menor. Então,
A palavra-chave para valor realizável é forma ordenada. Venda em uma forma ordenada. O valor realizável, ele é o valor de venda específico para a entidade. Então é muito importante que vocês entendam esse conceito. Que conceito é esse? Vejam só. Antigamente, antes dos pronunciamentos contábeis, na contabilidade, a gente utilizava somente a expressão valor de mercado. Tanto que, se você olhar a Lei 6.404, em vários momentos ela fala, olha, valor de mercado, valor de mercado, valor de mercado. Só que, depois da edição dos pronunciamentos contábeis, a gente não utiliza mais essa expressão tão rigorosamente. Por quê? O valor de mercado ele virou um gênero. O valor realizável, por exemplo, ele é um valor de mercado. Só que ele é um valor de mercado específico para a entidade. O valor realizável é o quanto aquela entidade consegue naquela venda. É o valor realizável, por quanto ela consegue vender aquilo, tá? É o chamado valor realizável. Importantíssimo que vocês entendam esse ponto. O valor realizável, ele é específico para a entidade. Ele é um valor de mercado específico para a entidade. O que eu estou falando não tem nada a ver com teste de recuperabilidade, tá? Se alguém perguntar, tem a ver com teste de recuperabilidade? Não tem nada a ver. Teste de recuperabilidade que está previsto lá no artigo 183, parágrafo 3º, nós vamos falar futuramente. Beleza? Então, o valor realizável, ele é um valor de mercado específico para a entidade. Beleza, galera? Próximo. Valor presente. O item dele diz o seguinte: valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa, que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa, que espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Então, o valor presente, pessoal, basicamente é o seguinte: valor presente é o que o próprio nome diz. É um valor descontado. Você pega um valor que está cheio, que tem juros embutido, tá? Você tem juros embutido e você desconta os fluxos futuros. Você pega um valor que tem juros, que está embutido, e traz ele para valores de hoje. Então, o valor presente é um valor descontado. E o que a lei fala sobre o valor presente? Fala, olha só, quando você realiza operações de longo prazo, quando você realiza operações a prazo, se essa operação é de longo prazo, você traz para valor presente sempre. Se essa operação é de curto prazo, você traz a valor presente o quê? Se houver efeito relevante. Só para que vocês saibam. E existe ainda um outro item, que é o valor justo. O valor justo tem um pronunciamento contábil técnico que trata especificamente dele, tá? Que é o CPC 46. Então, por exemplo, o CPC 46, ele já cai, por exemplo, no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Então, vários concursos estão cobrando esse pronunciamento. Caiu com uma questão na última prova de auditor fiscal da Receita Federal sobre o CPC 46. Caiu uma questão sobre o CPC 46 na última prova que a ESAF fez, por exemplo,
que foi a ANAC em 2016. E esse pronunciamento ele tem sido bastante cobrado em prova, tá? CPC 46. Valor justo ele é o seguinte, ele é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes conhecedoras dispostas a isso em uma transação sem favorecimentos. Então aqui basicamente a palavra-chave é o seguinte: transação sem favorecimentos. Por exemplo, você passou no concurso aí para auditor, passou lá para auditor fiscal da Receita Federal, passou para auditor fiscal do ICMS Santa Catarina, passou para perito da Polícia Federal, passou para o Senado, passou para qualquer coisa interessante. Passou para um cargo muito bom. E aí você chega, né, tá andando naquele Uno 95, ou andando de busão, e fala, bom, não quero mais andar de busão. Agora eu mereço, né? Passei, tô lá, playboyzão, quero comprar um carrão. Aí você vai lá e decide comprar, não sei que carro vocês querem comprar. Vamos supor que você decide comprar uma Santa Fé. Tá? É um pouco caro esse carro para concurseiro, mas o cara só quer um carro, ele não quer mais nada, ele só quer morar no carro. Aí decide comprar uma Santa Fé, 200 pau, 210 mil lá na Hyundai. Vejam só, se esse 210 mil que ele pagou é o valor que estava na revista 4 Rodas, é o valor que estava na tabela FIPE, esse valor ele foi realizado de uma transação sem favorecimentos. Sem favorecimentos. Quando você pegou o valor lá da tabela FIPE e comprou esse carro por aquele valor, foi pelo valor justo, tá? É o valor de mercado. É uma transação sem favorecimentos. Quando você comprou lá uma Land Rover, uma Range Rover Evoque, esse daí, pessoal, isso aí não dá para fiscal não, hein? Range Rover Evoque, você comprou lá o carro de 200 e tanto, um ano de trabalho praticamente para pagar o carro, isso daí é demais. Mas vamos lá, vamos sonhar. Você comprou uma Range Rover Evoque e você não teve um favorecimento qualquer nessa transação, então você está comprando pelo valor justo. O valor justo é o valor de mercado numa transação sem favorecimentos. O valor realizável, não. O valor realizável é o valor, por exemplo, a Range Rover foi lá e vendeu aquele carro que era 200 e tantos mil, falou, olha só, 200 e tantos mil tá salgado para fiscal, vou fazer pela metade do preço, vou fazer por 150. Aí foi lá e te vendeu por 150, aquele é o valor realizável. Por quê? O valor realizável, ele é específico. Ele é específico para a entidade. Agora, nós temos ainda, por exemplo, o valor presente. O valor presente. O valor presente também não coincide necessariamente com o valor justo. Se você faz uma compra a prazo, tá? Faz uma compra a prazo. Não necessariamente aquela compra que você fez a prazo, você tem o mesmo tratamento que um cliente X vai ter. Você pode ser um cliente que tem um tratamento especial e tem uma taxa de juros mais baixa. Então, todos os conceitos, eles são distintos. E isso tem que ficar muito claro na sua mente. Por isso que eu falo, custo corrente é data das demonstrações contábeis, valor realizável é venda de uma forma ordenada, valor presente é o fluxo descontado e valor justo é o valor de mercado numa transação sem favorecimentos. Entenderam, pessoal? Importante. Olha só. E como é que isso cai em prova, Gabriel? Vamos ver uma questão que é uma questão bem interessante que
caiu numa prova de analista do STJ de 2015, que é para a gente poder praticar esses conceitos. A questão diz o seguinte: em 15/7/2015, uma empresa adquiriu à vista mercadorias para revenda no valor unitário de R$ 7,00, contemplando todos os custos de aquisição. Em 31/7/2015, o preço de reposição unitário das referidas mercadorias havia alcançado o valor de R$ 7,80, ao passo que o preço de venda unitário estimado da mercadoria era R$ 12,50, e o gasto estimado necessário para a concretização da venda era R$ 1,50 por uma unidade. Em uma transação sem favorecimentos, cada uma dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo valor de R$ 12,50 no último dia do mês de julho de 2015. Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item considerando os princípios de contabilidade aprovados pelo CFC. Em 31/7/2015, o valor justo era de 11. Em 31/7/2015, o custo corrente era R$ 7,80. Em atendimento ao princípio do registro pelo valor original, que indica o custo histórico como base de mensuração, cada unidade da mercadoria deve ser reconhecida ao preço de 7. Então, vai ser a questão, ela trata um pouco dos princípios de contabilidade, que eu já falei que essa resolução foi revogada, mas a gente consegue responder igualmente com base no CPC 00. Então, vamos lá. Só para a gente ver se vocês realmente captaram a mensagem. Então, em 15/7/2015, ela adquiriu mercadorias à vista no valor unitário de R$ 7,00, contemplando todos os custos de aquisição. Então, esses R$ 7,00 é o que, pessoal? R$ 7,00 é o que a gente chama do quê? R$ 7,00 aqui vai ser o custo histórico. Custo histórico, que é o que você pagou. Em 31/7/2015, o preço de reposição unitário havia alcançado R$ 7,80. Preço de reposição é o que, pessoal? Preço de reposição unitário é o que? Custo de reposição é o que? É o chamado custo corrente. R$ 7,80. E o preço de venda estimado era R$ 12,50. E o gasto necessário era R$ 1,50. Ou seja, o preço de venda unitário estimado era de R$ 12,50. E o gasto estimado era de R$ 1,50. Então, esse valor é o quê? É o valor realizável. E aí a questão continua. Em uma transação sem favorecimentos, cada uma dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo valor de R$ 12,50 no último dia do mês de julho. Então, o valor justo ele monta a R$ 12,50. Veja que nessa situação o valor justo é igual ao valor realizável, não há problema algum, porque esses valores se equivalem, beleza? E aí nós temos aqui também uma despesa de venda de R$ 1,50. Então vamos lá. O valor justo de cada unidade da mercadoria adquirida era R$ 11,00. Errado. O valor justo R$ 12,50. O custo corrente unitário das mercadorias adquiridas era R$ 7,80? Correto.
Esse era o custo corrente. Em atendimento ao princípio do registro pelo valor original, que indica o custo histórico como a base da mensuração a ser utilizada para o registro inicial dos componentes patrimoniais, cada unidade da mercadoria adquirida deve ser conhecida ao preço de 7. Correto. Corretíssimo. Beleza, pessoal? Então, sobre esses pontos aqui, essas variações do custo histórico, era isso que eu gostaria que vocês entendessem. Se você entendeu tudo que a gente falou, nos nossos cursos em PDF do Estratégia, a gente coloca uma tabelinha com as palavras-chave de cada uma também. Tá bom? É muito importante que vocês entendam aqueles pontos de igual maneira. Beleza? Vamos continuar. O outro princípio que eu falei para vocês que tinha uma forte relação com o critério de avaliação do ativo era o princípio da continuidade. Tá? Era o princípio da continuidade. E aí, o que diz? A continuidade, ela fala o seguinte. As demonstrações contábeis, tá? O princípio da continuidade não mais existe, porque a resolução 750 foi revogada, mas é uma premissa subjacente que existe lá no CPC 00. Isso aqui também está no CPC 00. E o CPC 00 fala premissa subjacente da continuidade. E tem 4.1. As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a entidade está em atividade, going concern assumption, e irá manter-se em operação por um futuro previsível. Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a intenção, nem tampouco a necessidade de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. Pessoal, então aqui é o seguinte. Os ativos e passivos eles são avaliados, em regra, a preços de entrada. Preços de entrada por quê? Porque a gente pressupõe porque nós temos uma premissa de que a entidade vai ter continuidade. Se não houver mais continuidade da entidade, não interessa o quanto você pagou por esses ativos, por esses passivos. O que interessa se faltar continuidade, não interessa o quanto você pagou. O que interessa é o quanto você obterá pela venda. Ou seja, o que vai interessar é o seguinte, ora, quanto que eu vou conseguir obter pela venda se eu parar as minhas atividades? Quanto que eu vou conseguir obter pela venda? Aí você não sabe. Aí você vai ter que ver, olha, se eu estou no processo falimentar, etc e tal. Então, pessoal, isso aqui que é importante, tá? Isso aqui caiu em prova desse jeito, olha só. É uma questão antiga, mas que vale a pena olhar. Fala o seguinte, a premissa contábil subjacente, que se relaciona diretamente à quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do resultado, além de constituir dado importante para aferir a capacidade futura de geração de resultados, é o princípio. Que princípio que é? Continuidade. Tá? É isso aqui.
Não tem mistério, galera. Bem tranquilo de entender também. Vamos seguir? Agora a gente vai começar a falar do critério de avaliação dos ativos propriamente ditos. E o que eu quero dizer? Bom, a gente sabe que os ativos, a gente começa lá o nosso balanço pelas contas que tem maior liquidez, né? A gente fala que é ordem decrescente do grau de liquidez, é da maior liquidez para a menor, ou seja, você começa com caixa e termina lá com imobilizado, ou com investimentos, ou com intangível, dependendo da liquidez. Então a gente vai falar o critério de avaliação de cada um desses itens, começando das disponibilidades. A gente sabe, a gente já falou que disponibilidade é caixa e equivalentes de caixa. E o que é importante que você saiba é que as disponibilidades, por exemplo, se eu tenho dinheiro no caixa, esse dinheiro que está no caixa, ele não vai variar. Ele fica registrado pelo valor original. O seu caixa que está lá R$100, se você mantiver esse valor lá no caixa para a vida inteira, ele vai continuar valendo R$100. O seu R$100 ele não vai virar 150, ele não vai virar 200, ele não vai se transformar. R$100 vai ser sempre R$100. A mesma coisa acontece se você deixar o dinheiro no banco. Se você deixar o dinheiro no banco na conta corrente, ele não vai variar. Ele vai ser sempre 150, vai ser sempre R$100, vai ser sempre 1.000, vai ser sempre 1 milhão. Agora, se você aplicar, aí é diferente, tá bom? Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando das disponibilidades, que é caixa, que é bancos conta movimento, que é numerários em trânsito, tá bom? Que são esses valores que não se alteram. As disponibilidades, elas são avaliadas pelo valor original. E é importante que vocês saibam esse ponto. Agora, saindo da disponibilidade, nós vamos para um ponto que é muito importante, que são as contas a receber, ou então os chamados clientes, ou então a chamada duplicatas a receber. Pessoal, pode aparecer na sua prova com qualquer desse nome. E como que ficam avaliados os clientes, as duplicatas a receber, as contas a receber? Ficam avaliadas da seguinte maneira: valor original menos perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa menos ajuste a valor presente. E aí vejam o que diz lá o artigo 1838 da Lei 6.404. Fala o seguinte: os elementos do ativo decorrente de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Então, o ajuste a valor presente, ele é aplicado para os elementos de longo prazo sempre. E ele é aplicado para os elementos de curto prazo quando? Quando houver
efeito relevante. E o que vem a ser um efeito relevante? O que é um efeito relevante, Gabriel? A Lei 6.404 não estabelece. Só que a relevância, ela é o que a gente chama no CPC 00. Vejam que isso aqui é uma aula que nós estamos tentando falar o mais interdisciplinarmente possível, tá? Abordando pontos de diversas normas. A relevância, ela é um aspecto que está previsto no CPC 00, que é a estrutura conceitual básica da contabilidade, que é chamado de quê? É chamado de característica qualitativa fundamental. E olha só, o que o CPC 00 fala? Informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Então, a palavra-chave aqui é fazer diferença. Nas decisões. Então, se puder influenciar a decisão que o usuário vai tomar, então você vai ter que ajustar o valor presente. Como que eu contabilizo o ajuste de valor presente, Gabriel? Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Nós teremos um tópico justamente para falar sobre isso. Lembrando que o ajuste a valor presente ele tem um pronunciamento contábil que trata só sobre o assunto, que é o chamado CPC 12. Rapadura é doce, mas não é mole. Então a gente tem que saber tudo. Vamos embora. Então vamos lá. Gabriel, então beleza. Se eu vendi 100 mil reais a prazo, vamos supor aqui, um esquemão com tudo que a gente precisa saber de PDD em um item, em um quadro. Vamos lá, vamos junto? Vamos embora. Então vamos lá. Eu fiz uma venda a prazo de 100 mil reais. 100 mil reais. E aí, eu estimo, vejam só, o que é a perda estimada com créditos de liquidação duvidosa? Pessoal, deixa eu achar aqui o item da Lei 6.404, pera aí, que eu esqueci de colocar. Um segundo, para eu mostrar para vocês. Provável de realização. Calma aí. Deixa eu achar. Não estou achando. Aqui. Espera aí. Deixa eu colocar aqui no slide. Não, vou colocar aqui direto. Vejam só. Está lá na tela. O que está ali na tela para vocês? E acho que vocês não vão conseguir enxergar. O item 183, aqui ele fala o seguinte. Cadê? Ele fala aqui. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios. Aí o item 183, 1B, ele fala o seguinte.
Então, o item 1, o inciso 1 fala: as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de crédito, por exemplo, uma duplicata a receber, classificada no ativo circulante ou no realizável a longo prazo. Aí vai lá para o item B, fala o seguinte: pelo valor do custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme as disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior. Então, galera, é o seguinte. Deixa eu explicar aqui para vocês. Então, basicamente é o seguinte. A Lei 6.404 fala assim, olha, direitos e títulos de crédito. É quando você emite uma duplicata, quando você emite algum título que você tem direito de receber do cliente. A Lei 6.404 fala, olha, você vai classificar isso inicialmente pelo valor de emissão. Ou seja, você emitiu uma venda ali, você fez uma venda por 100 mil, vai ficar registrado por reais 100 mil. Sem mistério. Agora, vamos supor que desses 100 mil reais, você tenha uma estimativa de que 3% você não irá receber. Tá? Você, com base em toda a história, com base em tudo que você sabe da sua entidade, com base no estudo do mercado, com base num estudo do setor que você atua, você tem ali um estudo real, fidedigno é ótimo, fidedigno, de que 3% você não vai receber. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um ajuste para o valor provável de realização. Ou seja, você vai fazer o que a gente chama de provisão para devedores duvidosos. Pessoal, você não vai mais ouvir essa expressão provisão para devedores duvidosos na sua prova. Por quê? Porque a expressão provisão, hoje em dia, ela é usada para qualificar termos do passivo. Provisão na contabilidade é um passivo de prazo ou valor incerto. E aqui nós estamos falando de uma conta retificadora do ativo. Vejam só, nós falamos o seguinte: nós ficamos registrados pelo valor original, subtraído das perdas estimadas de crédito com liquidação duvidosa, subtraído do ajuste a valor presente. Então, essas duas contas, a PDD e o ajuste a valor presente, elas são contas retificadoras do ativo. Só que, de longa data, nós já ouvimos falar, nós já vínhamos falando essa conta perda estimada com créditos de liquidação duvidosa, de provisão para devedores duvidosos. Provisão para devedores duvidosos. Tanto que o próprio CPC 25 chega e fala o seguinte, olha só, muitas vezes você vai encontrar contas retificadoras do ativo sendo chamadas de provisão. Mas esse nome, tecnicamente, é inadequado. Mas, como já está consagrado pelo costume, como a contabilidade inteira já utiliza essas contas, você pode aceitar. Mas o nome tecnicamente adequado hoje é perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosos ou ajustes estimados com créditos de liquidação duvidosos. Qualquer banca pode colocar provisão para devedores duvidosos? Pode. Você vai aceitar? Vai. Você sabe que é uma conta retificadora do ativo? Sabe. Mas saiba que tecnicamente não é a nomenclatura que tem mais acurácia, que tem mais acerto técnico, vamos dizer assim. Beleza? Então vamos lá. Então a gente já viu aqui, já fez um passeio por toda essa legislação, já sabemos
que quando você emite uma duplicata a receber, ela fica registrada pelo valor Opa, tô gaguejando hoje. Hoje eu tô gaguejando, não sei o que tá acontecendo. Fica registrada pelo valor original, subtraído da perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, que é aquele valor que você estima que você não receberá, e fica subtraído da justa valor presente, que é o líquido de efeitos financeiros. Então, basicamente, é o seguinte, nós estamos no setor, nós vendemos 100 mil reais a prazo, e nós temos uma estimativa confiável de que nós não receberemos, de que nós teremos uma perda estimada de 3%. Tá? Nós teremos uma perda estimada de 3%. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Vamos fazer a contabilização para mostrar para vocês como é que fica isso aqui? Primeira coisa, vamos contabilizar a venda. Como é que eu registro essa venda? Eu vou abrir aqui a conta clientes, que é uma conta do ativo, e vou abrir aqui receita bruta de vendas, que é uma conta de receita. Beleza. Eu vou lançar aqui 100 mil reais aumentando o meu ativo, 100 mil reais na minha receita. Vamos desconsiderar a baixa de estoque, tá bom? Que a gente só interessa aqui agora o lançamento da PDD. E aí, o que mais? Agora a gente tem uma estimativa de que 3% nós perderemos. Então a gente precisa fazer a constituição das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. E como nós faremos isso? Vamos lá. Saco. Nós vamos lançar aqui despesa com perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa e aqui perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Qual que é o percentual? 3% de 100 mil dá quanto? 3 mil reais. Então nós faremos aqui 3 mil reais e aqui 3 mil reais. O meu balanço ele vai ficar assim. Vai ficar aqui clientes 100 mil e aqui perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, retificando 3 mil. Beleza. Então esse é o lançamento para a constituição
instituição. Agora, nós temos algumas hipóteses. Qual é a primeira hipótese, Gabriel? Primeira hipótese. Perdeu exatamente R$3.000. Tá? Perdeu exatamente os 3.000. Então, o que você vai fazer? Se ela perdeu exatamente os 3.000, vamos replicar aqui os nossos lançamentos. Olha só, você tinha aqui já 100.000, isso aqui eu só estou repetindo o que está lá em cima, tá, pessoal? Agora, então, a gente perdeu exatamente os 3.000. Então, vejam só, se você perdeu R$3.000, que era exatamente o que você estimava que você ia perder, significa que você recebeu quanto? Significa que você recebeu 97. Então, o que você vai fazer? Vejam só. Primeira coisa, se você recebeu 97, você vai aumentar o valor da sua conta bancos. 97. Esse é o exato valor que ingressou no banco. 97.000, que é o valor que você recebeu. Tá, beleza. O que mais? A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa. O que você tem que fazer? Bom, se você tinha estimado 3.000 e você perdeu exatamente os 3.000, então você tem que baixar. Você vai chegar aqui e fazer um lançamento a débito. 3.000. Zerei. Zerou. Zerou a PDD. Porque você não tem mais nada. Então vejam, eu fiz 2 lançamentos a débito que totalizam R$100.000. E agora qual que será o meu lançamento a crédito? Vai ser justamente a conta clientes. Ah, Gabriel, mas eu não teria que dar baixa da conta clientes de somente 97.000? Não. Por quê? Porque se você desse baixa somente de R$97.000 aqui, daria uma impressão de que você teria ainda R$3.000 para receber. Só que, em tese, a partir do momento que você reconhece que esse valor é incobrável, você está abrindo mão dele. Você está abrindo mão desses R$3.000 que você perdeu. Porque você considerou isso uma perda. Tanto que você já reconheceu isso como despesa lá atrás. Então, vamos fazer baixa aqui de R$100.000. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Importantíssimo esse tema. Muitíssimo cobrado em prova. Tá? Então essa é a primeira hipótese. Segunda. Segunda hipótese. Perdeu somente R$2.000. Perdeu somente R$2.000. Vejam só. Não vamos atropelar os burros.
vamos explicar um pouco as coisas um pouco de cada vez. O que a gente tem que lembrar? Vamos lá. Beleza. Então isso aqui é o que nós tínhamos. E aí o que aconteceu, Gabriel? Nós recebemos somente 98. Ou seja, nós tivemos aí, nós recebemos somente 98, não. Nós recebemos R$ 1.000 a mais do que nós esperávamos receber. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Basicamente é o seguinte, vejam só. Eu vou registrar aqui 98 mil na conta bancos, porque é o valor que ingressou no banco. Eu vou dar baixa aqui na PDD de R$ 2.000. Porque é o valor que eu perdi. É o valor que, de fato, eu perdi. Eu não perdi 3, eu perdi 2. E eu vou dar baixa na minha conta clientes no valor de 100. Porque eu não tenho mais nada aqui com esse negócio. Agora há um porém. E qual é o porém aqui nessa situação? Bom, os débitos bateram com os créditos, beleza. Só que sobrou na PDD um valor de 1.000. Sobrou na PDD um valor de R$ 1.000. E aí, existem duas alternativas que eu posso utilizar para esse saldo. Uma é o método da reversão. O outro é o método da complementação. Estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Estão entendendo? Vejam só. Reversão, simplesmente eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte. Vou pegar essa PDD aqui no valor de 1.000 e vou falar o seguinte, olha, essa PDD aqui, ela não serviu para tchongas nenhuma, então eu vou reverter esse troço aqui, 1.000 pratas, e vou jogar isso lá para uma conta de reversão. Uma conta de receita. Uma conta de receita. E aí zerou o saldo. Esse é o método da reversão. Tá? E existe o método da complementação. Como que é o método da complementação? O método da complementação é o seguinte, você estava com aquele saldo ali. E aí, posteriormente,
você vendeu 50 mil reais a mais. E o histórico é o mesmo. O que você vai fazer? Você vai lançar aqui. Você vai lançar aqui. Clientes, 50 mil. Vai lançar aqui. Receita bruta de vendas, 50 mil. E aí você tem a provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa aqui. Essa provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa, ela já tem um saldo inicial de 1.000. Só que vejam só, ela já tem um saldo inicial de 1.000. 3% de 50 mil é quanto? Quanto é, pessoal, 3% de 50 mil? 3% de 50 mil são 1.500. Só que já sobrou ali no seu saldo, já tem ali no saldo 1.000. O que você vai fazer? Você só vai complementar o valor faltante. Você só vai complementar o valor faltante com uma despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa no valor de 500. 500. Os 50 mil, repetindo, foi uma nova venda. Os 50 mil foram uma nova venda. Então você fez uma nova venda de 50 mil e você tinha uma estimativa de 3%. Tá? Você tinha uma estimativa de 3% ali. E aí, bom, se você tinha uma estimativa de 3%, você tinha que ter uma PDD total de 1.500. Só que você já tinha 1.000. É só complementar com 500. Entenderam? O placar vai ser 7-1 pra gente nessa prova da Receita Federal, hein? 7-1 você, 7 você, 1 Exaf. Ah, já pensou? Então, pessoal, é isso aí. E, Gabriel, qual que é o método que as bancas utilizam? Bom, a maioria das bancas, ela vai deixar claro na questão o que ela quer, tá? Mas todas as bancas, ela vai ter que falar, olha, cara, eu quero que você faça assim. Eu quero que você faça assado. Aí a banca vai ter que falar. Só que a Exaf, tá? A Exaf, se ela omitir, se ela não falar nada, você saiba que ela vai utilizar o método da complementação. Tá? Se a Exaf não falar nada, complementação. Tá? Se não falar nada, complementação para a Exaf. A não ser, por exemplo, a Exaf mesmo, numa prova de auditor fiscal da Receita Federal, agora eu não lembro se foi em 2012 ou 2014, porque eu falo que a idade está chegando e a memória está piorando. Tenho saudade, por isso que eu estudei novo, então acho que eu já gastei os meus neurônios todos estudando. Numa prova de auditor fiscal, não lembro se foi 2012 ou 2014, uma dessas duas, a Exaf chegou e falou, olha só,
Quando você vai fazer a reversão dos valores da provisão para devedores duvidosos, aí ela falou, aí você vai falar, pô, aí não tem lógica, a gente tem que parar de... a gente não pode jogar contra a questão. Eu vejo muitos alunos que chegam e falam assim, Gabriel, mas você, por exemplo, a questão dá o dado X. Ela fala, olha, tal coisa é X. A questão já fala, é X. Aí o cara fala, Gabriel, mas você falou que para achar X, você precisa fazer Y, Z, H. Mas se a questão já está falando que é X, para que você vai inventar? Então a gente não pode querer inventar moda. Concurseiro tem mania de querer dificultar. Então, se a questão não falar nada, complementação com base no histórico que nós já temos aí de questões. Agora, se a questão falar o lançamento para reversão da PDD. Poxa, se a questão já está falando lançamento para reversão da PDD, para que ela já está falando, que foi o caso da questão de 2012, que caiu na Receita Federal, ou 2014, agora eu não lembro. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Mas temos mais uma hipótese. Vamos concentrar porque a gente tem mais uma hipótese ainda. E que hipótese é essa? Bom, na primeira você perdeu exatamente o que você estimou. Na segunda, você perdeu menos do que você estimou. E pode ter uma terceira hipótese. E que hipótese é essa? Na terceira hipótese, você perde mais do que estimou. Você perdeu, por exemplo, R$5.000. Tá? E aí o que você vai fazer? Você vai aqui. Vamos lá. Galera, se alguém errar isso aqui na prova, eu vou lá pessoalmente arrancar a orelha fora, hein? Não pode errar isso. Beleza. Você perdeu R$5.000. Você vendeu 100. A estimativa que você tinha, vamos botar aqui. Vambora, vambora. 3K. 100.000. E aí? Vamos lá. Sua receita bruta foi 100.000. Beleza, vamos deixar assim. Esse razonete de receita bruta nem precisava. Mas vamos lá. Olha só. E aí o que aconteceu? Tu perdeu 5. Você perdeu R$5.000. Vamos ver como é que isso fica? Bom, se você perdeu 5, significa que no seu banco ingressou quanto? Ingressou 95.000. Ingressou 95.000. Lançamento a débito. Deixa eu apagar esse razonete aqui que está aqui só atrapalhando. Além disso, você vai dar baixa dos 3 que você fez aqui. 95 mais 3, 98.
Só que você tem que dar baixa da conta clientes. Você precisa dar baixa da sua conta clientes. Mas você não vai mais receber nada. Todo esse valor já foi para o brejo. Então você tem que dar baixa dos 100 mil. Tá? E aí o que acontece, pessoal? Falta o que aqui? Para complementar. Vejam só. Débito. Bancos conta movimento no ativo. 95. Débito. Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. 3.000. Crédito. Clientes. Ativo. 100.000. Só que está faltando aqui. Não fechou ainda o método das partidas dobradas. E aí, você vai lançar aqui um lançamento a débito, que é chamado perdas com clientes. 2.000 valores. 2.000 valores foi boa. R$2.000. Perdas com clientes. R$2.000. Perdas com clientes é uma conta de despesa na DRE. Tá bom, pessoal? E aí? Ah, Gabriel, mas e se acontecer uma coisa que é o seguinte? Olha só. Você considerou que, vamos supor, você tinha aqui um valor de 100, considerou que ia perder 3. Beleza. E de fato você abaixou esses 3 porque você não recebeu naquele exercício. Não recebeu em X1. Mas o cliente, devo, não nego, pago quando puder, resolveu pagar lá em X4. Lá em X4 o cara resolveu aparecer. Liberou aquele espaço lá no rotativo, no cartão de crédito, aquele cheque especial. Aí o cara falou, olha, agora eu vou te pagar, meu filho, porque agora eu tenho grana. Agora eu passei para auditor fiscal. Agora eu passei para FT, acabou a miséria. Aí ele resolve pagar. O que você vai fazer nessa hipótese? Bom, quando você recebe um valor que você já tinha considerado perdido, você vai fazer o seguinte lançamento. Débito. Disponível. Caixas ou banco. E crédito. Outras receitas operacionais. Tá? Crédito, outras receitas operacionais. Pessoal, então, esse é o nosso primeiro bloco aqui da aula de hoje. Espero que estejam gostando.
está na hora do filhote aqui do meu cachorro almoçar, né? Todo mundo sabe que eu gravo essas aulas de casa, então ele tá aqui no meu pé já tá na hora dele comer, porque a agonia é grande, chega essa hora. 2 horas que ele dá trabalho, a hora que ele quer comer e depois que ele come, porque aí ele fica com energia, ele quer ficar brincando e eu tô aqui no meio da aula, aí ele começa a correr pra lá, cocinho, pra cá. Então daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Vamos fazer várias questões sobre esse tema para poder praticar, para ver como que isso é cobrado em provas de concurso, tá bom?